O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nos encontramos no 5º domingo do tempo comum, para juntos celebrarmos a Eucaristia, e cada um com tantos desafios no mar da história que enfrenta, cada um com suas dores e também suas alegrias. Todos nós, neste dia, onde quer que nós estejamos e de onde quer que nós venhamos, é preciso recordarmos um pouco da riqueza daquilo que Isaías nos apresentou no capítulo 6, dos versículos 1 a 2, mais especificamente do capítulo 6, nos versículos 3 a 8. Simplesmente, e acho que é importante recordarmos isso, Isaías, ele tem uma experiência tal com aquele que é o perfeitamente santo. Por isso, santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, e inclusive esse texto faz parte do santo da missa, que não deve ter a letra alterada, nenhum canto interno que faz parte da missa, que é bíblico, deve ser alterado. Mas isso são outras coisas e outros 500 que a gente não vai discutir isso agora e nem vai entrar nesse mérito, mas aquele que é 3 vezes santo e cujo a mentalidade atual era de, ao se aproximar de Deus, sendo pecador ou sendo quem fosse, já estaria condenado à morte e teria o empecilho natural de se chegar até o Senhor.
ele tem a experiência tal que se traduz da seguinte maneira: podes até ser indigno, entretanto, uma tenaz com uma brasa toca os lábios e é assim dito: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Quer dizer, nada mais impede que você esteja comigo e comigo leve a minha palavra a todos os homens, especificamente ao seu povo Isaías, que é um povo de dura cerviz, cabeça dura. E ele então, ao escutar essa voz que diz e questiona: quem enviarei? Quem irá por nós ao povo novamente para fazer com que a minha palavra se torne viva experiência e indicativa para eles? Quem eu enviarei? E aí Isaías, com a consciência de que nada o impede, mesmo na sua limitação, ele diz: aqui estou, envia-me. É importante recordar que esse texto, ele é uma riqueza para cada um de nós que fomos batizados. Cada homem, cada mulher batizado, só existe uma coisa que pode impedi-lo de fazer com que a palavra tome forma no seu viver e se torne presente aonde quer que ele vá, com quem quer que ele conviva. Só uma coisa. Só uma. Sabem aquele negocinho chamado vontade e querer? Vontade e querer. Se eu não quero, não adianta, não sai. Se eu não quero, não adianta, eu não faço. Se eu não quero, não adianta, eu não melhoro. É claro que existem a melhora pessoal para você ser mais calmo, para você ser mais intrépido, enfim. Tem um caminho aonde nós precisamos amadurecer para nos desenvolver e melhorarmos mais. Antes de tudo, existe um primeiro empecilho em tudo que nós formos fazer e em tudo que nós quisermos nos tornar: querer. Alguém acha que eu estou errado? Não. Pois bem, o porquê eu estou dizendo isso é simples. Porque escutamos o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Também escutamos Coríntios. Nós todos escutamos muito a falar sobre a fé. Nós todos escutamos falar muito sobre Jesus. Nós muito ouvimos falar sobre graças. Mas nós nos esquecemos do principal, da maior de todas as graças. O fato de Deus ter escolhido a nós e do que depende dele, ele tudo fez para que nós pudéssemos erguer-nos, olhar para a vida, caminhar seguindo o seu Filho e fazermos com que a história definitivamente comece a mudar. Como assim? Nós escutamos Paulo, na carta aos Coríntios, dizer as seguintes palavras: quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes. Primeira coisa, o evangelho, a escritura,
o que nós sabemos sobre Jesus Cristo, nos foi dado por alguém que acreditou antes de nós. Nós devemos e aprendemos tudo o que temos sobre Jesus Cristo àqueles que assumiram um papel e que foram fiéis a esse papel e àquilo que receberam. Seguindo, quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se é uma condicionante, o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. Essa condicionante está vinculada ao fato de guardar o evangelho que recebemos. Mas como guardar aquilo que não refletimos? Como guardar aquilo que não carregamos de cor? E de cor não significa só decorar, no coração. Ele vai recordar à comunidade de Corinto qual é o evangelho. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi de outros, a saber, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse é o ponto que eu gostaria de com vocês chegar. Segundo as Escrituras? Como assim? Nós escutamos isso lá também em Lucas, se não me engano, capítulo 25, não me lembro agora. Isso mesmo. Lucas, no trecho dos discípulos de Emaús, para ficar mais fácil. Por favor, Charlene, verifica e confirma o capítulo e versículo, porque é sério. Empresta. Socorro. Só para não dizer que eu estou falando bobagem. Lucas. Vou pegar aqui, porque senão depois vão falar, o padre está inventando. Vai te inventando. É igual quem já leu Isaías 68. Vocês já leram Isaías 68? Graças a Deus, porque não existe. Lucas capítulo 24, perdão. Lucas capítulo 24, dos versículos 13 até o versículo 35. Eu sabia que tinha um 5. E lá naquele trecho vai ser dito assim, Jesus, que se colocou no meio dos discípulos, começa a recordar a eles tudo o que era dito nas Escrituras, em Moisés e nos profetas. Mas como assim nas Escrituras novamente? Há trechos na Escritura que vão citar coisas como essa, da qual agora faço a recordação para que entendamos. No profeta Oséias, capítulo 6, versículo 2. Aliás, vou pegar o versículo 1 primeiro. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele despedaçou e nos curará, feriu e atará a ferida. Após 2 dias, restabelecerá. No terceiro dia, nos reerguerá e viveremos na sua presença. São citações como essas para recordar exatamente. Ele ressuscitou. E o que Paulo comunica é Cristo ressuscitou. E se nós guardamos o Evangelho, se nós entendemos qual é a riqueza de seguir a Cristo, nós vamos entender a força da ressurreição. Nós vamos entender a força da vida nova que Cristo nos apresenta. Nós vamos compreender que nada pode nos impedir de fazer com que o sonho dele e a palavra dele se realize no meio do mundo, senão nós mesmos. Sim, nós. Porque, em primeiro lugar, Paulo, ao falar do evangelho que ele recebe e dizer que ele não era nem mesmo digno de ser chamado de apóstolo, nesse mesmo trecho do capítulo 15, dos versículos 1 a 11, ele vai recordar, eu sou apóstolo, eu anuncio o evangelho,
eu faço com que outros conheçam a Cristo, não por meus méritos, mas pela graça daquele que continua a operar em mim, apesar de mim. Me fiz entender? Ele entende-se na mesma condição de Isaías. Nós, como nos entendemos? Porque Paulo, o maior pregador de todos os tempos no cristianismo que nós podemos ter, ele se entende assim: eu sou o que sou pela graça daquele que me escolheu, me alcançou e me fez participante de sua vida. Mas a participação na vida dele está vinculada a um fato que é muito maior do que simplesmente ter fé. Muito maior. Por isso, eu convido vocês a olharmos para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Trecho que eu tenho certeza que todos aqueles que quiserem vão encontrar inúmeras reflexões por aí. Mas eu gostaria de, com vocês, olhar para pequenos pontos que vão nos ligar exatamente a Isaías, a Paulo, a Pedro, e pode nos indicar justamente um caminho para hoje. Primeiro, os discípulos trabalharam a noite inteira. Estes, com os quais Jesus está na cena de hoje, do capítulo 5, versículos 1 a 11, são pescadores. Jesus, segundo a nossa tradição, era carpinteiro. Pois bem, vejamos uma coisa assim, só para entendermos o paralelo. Eu sou padre, fiz filosofia e teologia. Quem deixa eu dar a indicativa do seu tratamento no coração? Eu estou disposto a fazer uma cirurgia cardíaca que é agora. Quem se candidata? Alguém? Ô, gente, vocês não têm fé em mim? Vejam que coisa. A fala dos discípulos após Jesus dizer: lancem as redes em águas mais profundas, é essa: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Vejam a nuance que está aqui por detrás. Nós somos pescadores, nós entendemos do que nós fazemos. Você é carpinteiro, você entende do que você faz. Você sabe de madeira, eu sei de água e de peixe. Eu sei o que eu estou fazendo. Ficou claro? Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Como assim, em atenção à tua palavra? Pedro está dando uma indicativa simples na sua fala. Eu sei quem o Senhor é e eu sei qual é a sua experiência. Eu sei o que eu fiz e eu sei que o caminho que eu estou fazendo está correto. Entretanto, diante do que eu já vi na convivência contigo, nos poucos dias que passei contigo, vou dar atenção ao teu pedido. Eis aqui uma coisa interessante. Ainda que Pedro tenha a ciência da pesca, ainda que Jesus, segundo o olhar que podemos lançar para ele, o mesmo olhar que seus familiares lançaram no capítulo 4, quando disseram: olha, de onde ele está tirando esse monte de palavra? O que ele está falando? Ele olha para Jesus, não com esse olhar, mas ele percebe alguma coisa me leva e me dá credibilidade nessa indicativa dele. Vamos lançar a rede. Lançam e pegam uma quantidade imensa de peixes. Mas a partir do momento que pescam uma grande quantidade de peixes, qual é a reação de Pedro? Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Tem alguma ligação com Isaías? Lembram-se? Isaías não poderia ver o Senhor, mas é o Senhor quem o toca e o purifica com a tenaz. Paulo reconhece-se como indigno de ser alguém a anunciar o Evangelho.
Mas ele também reconhece, é a graça dele que atua em mim para fazer o que é necessário, a fim de que tantos se encontrem com ele, que em mim fez uma grande diferença. Pedro tem o mesmo drama. Diante do que vejo, eu não posso te chamar somente de mestre, mas eu te chamo de Kyrios. É um jeito de se referir somente a Deus. E começa uma nova página da história, que é importante que nós também possamos viver. Jesus vai dizer após isso tudo, não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Não ter medo. Como assim? Todos temos medo. Quem não tem medo? Ora, ainda mais no nosso tempo. Nós não podemos nem falar determinadas coisas que pode acontecer de você se tornar ou um meme, infelizmente eu já sou, ou você pode se tornar uma notícia no jornal. É simples, pode deixar à vontade, fica tranquilo. Como não ter medo? Uma loucura qualquer de alguém pode fazer com que você receba uma bala na cabeça sem nem mesmo saber de onde veio. Como não ter medo? Se até aqueles que dizem que querem cuidar dos outros estão roubando dinheiro público. Como não ter medo? Como? Qual certeza que nós temos exatamente de todos os dias vamos chegar ao nosso destino? Como não ter medo, por exemplo, quem tem que pegar essa BR todos os dias, essa bendita 381, que alguém simplesmente resolve fazer uma asneira e trava a vida das pessoas por pelo menos 4 horas? Como não ter medo? Ou outras tantas coisas que podemos falar por aí. O medo é como um alerta que nos mantém vivos. Aí está o detalhe. Não tenhas medo daquilo que és. Não tenhas medo daquilo que podes te tornar. Não tenhas medo de deixar com que aquele que realiza em nós o máximo possível para que alcance a outros tantos como nós fomos alcançados, não tenhas medo de deixar com que ele faça aquilo que ele deseja. Porque com medo podemos parar alguma coisa. Com medo podemos impedir. Mas, se o nosso medo não nos travar, poderemos fazer uma grande diferença. Ora, lembremos uma imagem boba, mas que eu acho que é bem significativa. Quem nunca teve medo de se declarar ao seu primeiro amor? Do primeiro olhar. Outro dia eu vi uma situação bem interessante, só um comentário. Um rapazinho estava apaixonado por uma mocinha e foi falar com ela, coitado. Ele estava com... O coração não ia sair pela boca, não, ia pular do peito. Depois eu conversei com ele estava pálido, amarelo, assim. Eu falei, o que foi, meu filho? Eu falei... E aí, ela gostou. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Aí está o detalhe. A pesca acontece no meio do mar. O mar é o lugar da instabilidade, da insegurança. O mar, ou o rio, ou o lago, é o sinônimo na Sagrada Escritura de todo lugar onde o homem está plenamente vulnerável. E nós, no nosso tempo, por mais certeza e tecnologia que nós tenhamos, nós somos vulneráveis. Fato. Mas como ser pescador de homens num tempo de vulnerabilidade? Justamente quando a nossa confiança não está nas nossas forças ou no nosso conhecimento, mas naquele que é carpinteiro,
mas entende do coração humano. Os discípulos levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. E aqui eu finalizo. Meus caros, minhas caras, deixar tudo e seguir Jesus é mais do que deixar casa, é mais do que deixar salário, é mais do que deixar objetos. Porque nós podemos deixar isso tudo e carregarmos o homem e a mulher que não condiz com o Evangelho. E, infelizmente, muitos querem fazer isso. Estão dispostos a largar tudo, menos a maior de todas as propriedades que nós temos: o nosso orgulho ou a nossa pseudo-identidade. Como se nós tivéssemos que realmente carregar a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, Gabriela. O seguimento de Jesus Cristo implica na grande tarefa, e a mais árdua de todas, que é deixar com que aquele que sabe de nossas limitações consiga realizar em nós que somos limitados todo o necessário para que outros consigam, como nós agora podemos nos debruçar sobre a história do gesto mais sublime que foi oferecido a todo e qualquer ser humano. Deus não brincou conosco, Ele nos amou até o fim. E o fim não foi a cruz. O fim é a ressurreição. Mas enquanto não passamos pela morte, que os nossos dias sejam, sim, até marcados por medo, mas não paralisados por ele. Que os nossos dias sejam tão dignos e tão plenos de vida que sejam sinal da eternidade para todos com os quais nós convivemos. Isso significa mais do que dizer que tem fé. É seguir a Jesus Cristo. Seguir a Ele é mais importante. Porque dúvidas podemos ter, medos podemos ter, mas quando sabemos em quem confiamos, nós não desviamos os passos. Prova disso é que a criança tem a capacidade de pisar aonde o pai pisa, onde a mãe pisa, quando reconhecem neles a segurança. Será que a nossa confiança em Deus é tão firme ao ponto de nos aventurarmos em deixar com que a palavra dele em nós se realize e se torne carne, para que outros também possam encontrar-se com a vida que Ele oferece? A nossa esperança é assim. Não basta dizer que crê, é preciso assumir, segui-lo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,